Graças a Deus. Vamos ministrar a palavra de Deus no seu coração nessa manhã. Amém? E estamos aí nessa série, seguindo essa série. É a penúltima. Semana que vem estaremos fechando esta série. Como se chama mesmo essa série, irmãos? Caminhos da Graça. Temos analisado aqui alguns textos no Novo Testamento, principalmente, que fala sobre a graça. E temos sido abençoados, né? Hoje é a 7ª mensagem, praticamente 2 meses pregando sobre esse tema tão importante, e temos visto como o Senhor é gracioso, obviamente, usando esse trocadilho para conosco, né? Muito bem, queridos, eu gostaria de trabalhar com os irmãos. O primeiro texto que nós vamos trabalhar nessa manhã está em Hebreus capítulo 10, verso 29. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 29, textos que falam sobre a graça, né? A versão que utilizamos aqui, você sabe, é a versão Almeida atualizada. Ok, você achou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Pergunta grande, né? Vamos repetir? De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? A Epístola aos Hebreus, irmãos, você sabe, é uma epístola de muitas advertências, de admoestações, e aqui no capítulo 10 o autor continua advertindo a igreja, aos hebreus, acerca de algo que estava acontecendo ali naquela igreja, né? Havia um índice muito grande de apostasia, e algumas pessoas estavam fazendo exatamente isso aqui. Nós vamos analisar aqui essas palavras, e cada palavra aqui nos traz ensinamentos preciosos. Olha só: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés. A palavra calcar significa pisar, não é isso? O termo grego lá é katapateu, significa pisotear, significa tratar com desprezo. Forte, né, irmão? O autor da Epístola aos Hebreus está dizendo que algumas pessoas naquela congregação haviam abandonado a fé, apostatado, e estavam calcando, pisoteando, tratando com desprezo o Filho de Deus. Forte, né? Muitas pessoas fazem isso. É só você observar pessoas que se desviam da fé, pessoas que se apostatam da fé, que abandonam deliberadamente, né, a sua fé em Cristo Jesus. Geralmente elas vão para as redes sociais e começam a descer o malho nos crentes, começam a falar mal, principalmente de liderança, principalmente de pastor, generaliza, coloca todo mundo no mesmo saco, na mesma sacola, diz que todos os pastores são mercenários, são ladrões, etc. Crente não presta, todo mundo é falso, só ele que é o perfeito. O autor da Epístola aos Hebreus diz que pessoas semelhantes a estas, elas estão calcando, pisando, desprezando, tratando com desdém o Filho de Deus. E diz mais, diz que essas pessoas, diz o versículo aqui, profanou o sangue da aliança. A palavra profanar vem um termo grego chamado koinos, que significa tornar comum, tornou profano. Profano é o oposto de santo. São pessoas que desprezam o sangue de Jesus, já não acreditam mais que o sangue de Jesus tem poder para purificar pecados. Muitos teólogos, eu estava falando esses dias aí, muitos teólogos, principalmente teólogos ingleses, início do final do século XIX, início do século XX, afirmavam essas coisas, até hoje também, né? Muitos teólogos liberais afirmam isso, que o sangue de Jesus não tem poder algum, não teria efeito nenhum, ou seja, o sacrifício de Jesus não foi um sacrifício expiatório, não teria sido um sacrifício espiritual, né? No qual perdoa, nos purifica de todos os pecados. Jesus teria sido apenas mais um mártir. Existe uma teoria da expiação que vai dizer que Jesus morreu na cruz apenas para dar exemplo. Querido, eu quero dizer para você que Jesus não morreu na cruz para dar exemplo. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado, amém, querido? Para nos conceder salvação. São teorias que tentam desconstruir as Sagradas Escrituras. O autor da Epístola aos Hebreus está dizendo, tais pessoas estão profanando o sangue, estão tornando comum o sangue. O sangue de Jesus não é comum, é o sangue
do Filho de Deus, querido, derramado no madeiro, que nos purifica, amém, irmão? Eu creio piamente nisso, querido. Pastor, mas já foi derramado há 2000 anos atrás. O sangue de Jesus ainda tem algum efeito nos dias de hoje? Sim. Se ele não voltar daqui a 20 anos, o sangue de Jesus continuará tendo efeito sobre as nossas vidas, amém? Se ele não voltar, se ele não retornar daqui a 50 anos, pessoas continuarão sendo transformadas e perdoadas pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus continua tendo poder, amém, igreja? Jesus não mudou. E nós louvamos o Senhor por conta disso, amém? Tais pessoas, diz o autor da Epístola aos Hebreus, profanou o sangue, calcou os pés do Filho de Deus, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça, querido. Ultrajar, né, significa o mesmo que desprezar também, insultar com arrogância, desprezar o Espírito Santo, o Espírito da graça, é simplesmente desprezar, irmãos, os benefícios da salvação, porque é o Espírito Santo de Deus que realiza a obra de salvação em nós, irmão. Todos nós sabemos aqui que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu estava pesquisando essa palavra, o termo original grego, convencer. Eu penso que a tradução portuguesa não saiu boa. Rony é professor, não sei se já entrou nessa questão para analisar essa palavra convencer. Por quê? Porque alguns calvinistas, alguns reformados, pegam esse versículo e vão interpretar da seguinte maneira: não, o Espírito Santo convence, ou seja, já que você é um predestinado, um eleito, ele convence, então você obrigatoriamente se volta para o Senhor, você foi convencido. Mas o termo lá no original não fala sobre um convencimento apenas no sentido que nós temos na palavra portuguesa. O termo lá no original fala que o Espírito Santo, ele confronta. A expressão é totalmente diferente, confronta ou expõe. Olha só o que o Espírito Santo de Deus, no momento que a palavra de Deus está sendo pregada, ele faz. Ele confronta e ele expõe. Expõe o quê? Ele expõe os nossos pecados, ele mostra para nós onde estamos errando. Ele nos conduz a analisarmos as nossas falhas, a percebermos o quão miseráveis somos e o quão nós necessitamos de um Salvador. Olha que coisa interessante. Então o Espírito Santo de Deus convence, confronta, expõe, nos desmascara. Forte, né, irmão? Interessante. Quando a gente começa a se aprofundar nessa questão exegética, nós percebemos, aprendemos muitas coisas. Então, queridos, eles estão dizendo aqui que tais pessoas que apostataram da fé, que profanaram o sangue, que tornaram profano, comum o sangue, pessoas que desprezaram, calcando os pés do Filho de Deus, tais pessoas, elas ultrajaram, desprezaram o Espírito da graça, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que manifesta a graça da salvação em nós. Então, tais pessoas fecharam os seus corações para o único que poderia realizar uma obra de salvação nelas. Portanto, elas continuam com suas mentes cauterizadas, em constante rebelião contra Deus. Logo, tais pessoas não são salvas. Logo, tais pessoas não obterão a salvação, a vida eterna. E a expressão aqui é forte, né? Ultrajaram o Espírito da graça, desprezaram o Espírito Santo. Eu vejo também nesses últimos dias, irmãos, muitos crentes individualmente desprezando o Espírito da graça, e eu vejo também igrejas inteiras, infelizmente, desprezando o Espírito Santo. Nós pregamos sobre a igreja de Laodiceia no último domingo à noite, não foi? Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia batendo na porta. Deixa eu entrar. Aquela igreja havia expulsado Jesus. Muitas igrejas também já expulsaram o Espírito Santo de suas congregações. As manifestações que enganam a muitas vezes, a pessoa está falando em línguas estranhas, a pessoa está rodopiando, está dando cambalhota, as pessoas ficam impressionadas. Esse irmão é poderoso, olha a unção dele. Ele deu um rodopio aqui, pastor, parecia até um helicóptero. Olha, ele deu umas cambalhotas, olha que unção, que poder. Aquilo ali é a manifestação carnal, não é uma manifestação do Espírito. Você não vê o agir do Espírito. Tais igrejas não são dirigidas nem guiadas pelo Espírito Santo, infelizmente. Já contei aqui, irmão, certa vez eu conversei com um irmão, e ele estava visitando aqui, estava vindo morar aqui em Araruama, ele conversando comigo, num domingo de manhã. Ele falou assim: poxa, pastor, estou muito triste, porque eu congregava numa igreja lá no Rio, e essa igreja fechou. Eu falei: fechou? Como assim? Por quê? Porque a igreja deixou de ser guiada pelo Espírito da graça, pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Ele falou que tinha uma irmã, quase todo culto manifestava endemoniada nos cultos, nessa igreja. Aí o pastor esquecia de pregar as escrituras, de ensinar o povo, e ficava entrevistando, achava que era Jô Soares, Danilo Gentili, ficava entrevistando o demônio.
Entrevista. Demônio, o que você está fazendo na vida dela? Eu estou matando. É claro, né, irmão? Demônio não vai dar vida, né? Ele vai matar, né? Aquelas obviedades quando se entrevista demônio. E aí o pastor, muito curioso, ficou perguntando: tem gente também aqui nessa igreja em pecado, demônio? Quem é? Meu Deus do céu. Tem sim, tem muita gente em pecado. Ah, eu vou caçar. Quem é que está no erro aí? Quem está no adultério? Então o pastor, quando viu outro culto, o pastor já ia direto naquela senhorinha. Pode manifestar aí, demônio. O pastor estava fazendo consulta. Esse pastor e essa igreja não consultava mais o Espírito Santo, não consultava mais a palavra de Deus. O espírito de Saul havia naquele coração. Ele, todo culto, ele já ia direto da irmãzinha. Manifesta aí, demônio. Para ouvir fofoca de demônio. Querido, como que Satanás vai ser fonte de informação para você, irmão? O diabo é o pai da mentira, amém, igreja? Fonte de informação para o pastor. A minha fonte de informação deve ser o Espírito da graça, o Espírito Santo, amém, igreja? A minha fonte de informação tem que ser a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Aí esse irmão falou para mim: pastor, todo culto o pastor queria consultar o demônio. A irmã não era liberta, todo culto ela continuava manifestando. E o pastor pedindo opinião: e aí, demônio, quem está em pecado aí? Quem está no erro? Querendo saber. E o demônio tentando apontar algumas pessoas: não, tem gente aí. E ficava, deixava o pastor curioso: tem gente sim. Aí o irmão falou assim: pastor, sabe o que aconteceu com aquela igreja? É claro, né? O pastor deixava de pregar as escrituras para ficar consultando o demônio. As famílias foram indo embora, foram saindo. Só ficou só o pastor e a pessoa endemoniada. A igreja fechou. Ultrajando o Espírito Santo, o Espírito da graça, irmão. Infelizmente, temos que tomar muito cuidado, queridos. Aonde isso? Tem igreja que não se prega as escrituras. Não há ensino. Porque o pastor quer ficar entrevistando o demônio. Demônio tem que ser expulso, amém, irmão? Manifestou, manda embora em nome de Jesus. Não é ficar entrevistando. O que você quer fazer na vida dele? O que você recebeu para fazer? O que você recebeu? O demônio: recebi cachaça, recebi isso, isso aqui. Para quê? Isso vai edificar em quê? Vai ajudar em quê? Em nada. Demônio, Jesus mandava embora. Amém, igreja? Muito bem. Então vimos aqui esse versículo onde aquela congregação estava ultrajando o Espírito da graça, que é o Espírito Santo de Deus, o único que poderia transformar a vida daquela congregação. Vamos para outro texto, Hebreus 12. Hebreus 12, 15. Nós vamos aprender outra lição importante. Hebreus 12, 15. O autor da Epístola aos Hebreus vai dizer: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, repita comigo, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Então a primeira lição que eu aprendo aqui, que é possível que um crente esteja firmado na rocha e ele venha a separar-se da graça de Deus. É possível. E ele vai dizer assim: porque ninguém, o início do versículo, porque ninguém seja faltoso. O que é uma pessoa faltosa? Uma pessoa que vive em constante rebelião contra Deus. O pecado é o estilo de vida dela. Todos nós aqui somos pecadores, certo? Mas a diferença é que nós lutamos contra o pecado. Nós não temos mais prazer no pecado, nós não nos entregamos mais ao pecado. Então está dizendo aqui que o indivíduo faltoso é aquele que o estilo de vida dele é pecaminoso. Está dentro da igreja, faz parte ali daquela congregação, só que ele só vive em falta para com Deus, claro, né? Eu acho engraçado algumas pessoas, quando elas estão afastadas, estão fazendo um monte de coisa errada, aí ela aparece do nada na igreja, aí fala assim: pastor, eu estou em falta com o senhor, hein? Aí eu falo: comigo não. Sai fora. Comigo não. Comigo? Se estiver em falta com alguém, é com Deus. Você não me serve, não foi eu que te salvei, não foi eu que morreu na cruz por você, foi Jesus. E comigo está tudo certo. Você está em falta para com Deus, você tem que buscar o Senhor, se arrepender, se firmar com Ele. Comigo não. Então o faltoso é aquele que é um pecador inveterado. Não houve uma transformação total na sua vida. Ele diz que se a pessoa continuar assim, se o indivíduo crente continuar em falta, pecando, entregando-se a uma vida de pecado, tal pessoa pode se separar da graça de Deus. A versão corrigida diz: não se prive, né?
privado da graça. Esse indivíduo seria privado da graça. Quando a pessoa é privada da graça, é óbvio, né, irmão, que o próximo passo é a apostasia, o desvio total. Quando a pessoa é totalmente privada da graça, ela não vai suportar, não permanecerá na congregação dos santos, o ímpio. Tal pessoa, ela vai observar, ela vai perceber que o culto para ela é muito chato, ela já se privou da graça. Ela vem num culto de 2 horas e o pastor está pregando, ela fica assim, acaba não? O louvor está rolando, não tem nem 15 minutos de louvor, ela, meu Deus, não acaba de cantar não? Esse pastor vai pregar 1 hora mesmo, é isso mesmo? Ela só vem na igreja por uma questão de religiosidade, mas ela já foi separada da graça, ela já se separou da graça de Deus, ela já foi privada da graça. Então tudo aquilo que é espiritual, para ela é muito chato. Tudo aquilo que traz enlevo para o homem espiritual, para ela é um fardo, é um peso. Então ela fica esperando o culto acabar, ela é carnal, separada da graça de Deus. Então eu coloquei o seguinte aqui, ó, apostasia é uma raiz de amargura. O final do versículo vai dizer, ó, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Escrevi o seguinte no meu esboço: a apostasia é uma raiz de amargura. Quando a pessoa ela está privada da graça de Deus, ela se torna uma pessoa azeda. Ela começa a ficar, às vezes até frequentando a igreja, ela começa a ficar contra Deus e contra os irmãos. Ela começa a atacar a liderança, percebe? Quando a pessoa está apostatando da fé, quando ela está privada da graça de Deus, quando ela se separa da graça de Deus, os primeiros alvos dela é o pastor. Se o pastor falar ai, ela diz assim, ai não, é ei. Se o pastor falar oi não, eu acho que deve ser ui. Ela é contra tudo que é realizado na igreja, todos os trabalhos. Ela começa a atacar o pastor, começa a atacar o irmão. Presta atenção, se você está nesse estado, nessa condição espiritual, talvez você esteja se privando da graça. O teu passatempo preferido é atacar pastor, é atacar a família do pastor. O teu passatempo preferido na sua casa é falar mal do irmão, é questionar tudo que acontece na igreja. Talvez você esteja se separando, se divorciando da graça de Deus. Por quê? O autor vai dizer aqui no final, lá, que brotando vos perturbe por meio dela, muitos sejam contaminados. O indivíduo que se separa, que é privado da graça, certamente, se ele não sair daquela congregação, ele vai contaminar a outros. Por quê? Quando a pessoa está insatisfeita, ela não consegue vir para o culto, adorar a Deus e ficar calada. E aí, está concordando com esse negócio que o pastor falou? E aí, Dani? Eu não gostei não. O que a pessoa fala? Ela acha, ela também está contando, ela está tentando arregimentar pessoas que vinham concordar com a ideia dela. Daí surgem as divisões. Daí surgem os rachas na igreja. Então o autor está dizendo ali, pessoas privadas da graça de Deus, pessoas que estão apostatando da fé, são religiosas, ainda vêm na igreja, ainda vêm ao culto, elas vão contaminar a outras, porque o coração delas está o quê? Amargurado. Ninguém presta para ela, só ela é perfeita, ninguém presta. Raiz de amargura. Então é uma pessoa azeda, chega na igreja mal-humorada, dá fora nos outros. Paz do Senhor, Daina, que paz. Bom dia, só patada, plá. Meu Deus, fulano está com um problema hoje. Deve estar. Tratar mal os irmãos, tratar mal o marido, esposa. Está amargurada. Amargurada, o coração dela está cheio de amargura. Então ela vai destilando. Com quem ela encontrar, ela vai destilar o ódio dela, a amargura, os queixumes dela. Sempre está com cara de como se estivesse chupando limão, sempre. Não sorri, não tem contato com o irmão. O pastor canta uma música de comunhão, domingo de noite, sai do seu lugar, abraça seu irmão. Aí a pessoa pensa, não é assim mesmo? A pessoa fala assim, é ruim do céu do meu lugar, é ruim, vamos vir aqui me abraçar, mas eu não saio. A morte, quer ver a morte para ela? Quando o pastor fala assim, fala para o seu irmão do lado isso. Ela, meu Deus do céu. Tem gente que odeia, né? Odeia quando o pastor fala isso. Então, não é só porque ela não está afim de falar com o irmão do lado, é porque tudo para ela é motivo de queixume. O coração dela foi contaminado.
ela está separada da graça. Assim se comporta o crente separado, privado da graça de Deus. Então começamos a aprender aqui com esse texto que é possível o indivíduo frequentar a igreja e ainda assim, se ele não vigiar, se ele não tiver vida com Deus, ele se privar da graça. E o pior, ele está trazendo malefício para si, mas está contaminando a outros. Se pessoas chegarem perto de você para fazer queixa, para fazer queixume, para falar mal, não sei o que, eu gostei do que o pastor falou, aí sabe o que tu faz? Pega na mão dela, vem cá, vai falar na cara dele agora, vamos lá, vamos ver se tu tem coragem, traz até a mim, que tal? A pessoa vai pensar 2 vezes antes de falar, não é mal, né, irmão? O bispo Volney falava lá em Parque Lafayette, a pessoa que fica falando mal da outra, ela é covarde, geralmente não tem coragem para falar na cara, que sabe vai arrumar problema dentro da igreja. Então temos que ter muito cuidado. O apóstata, o indivíduo que está privado da graça, ele vai fazer isso, irmãos. Ele vai tentar o quê? Contaminar a outros o teu coração. Então vigia, amém, irmão? Cuidado com aquele irmão que só vive reclamando da vida, reclamando de tudo. Parece até aquele personagem da Hanna-Barbera. Ó vida, ó céu. Vinha um leão todo animado. Tu lembra desse desenho da Hanna-Barbera? Quantos lembram? Eu acho que a Hanna-Barbera tem mais personagens de desenho do que a Disney. Olha, era tanto desenho. E eu me lembro que era criança, eu vi um leão todo animado. Ô Lipe, você está animado? Vamos para a floresta. Ele, não vai dar certo. Ó vida, ó céus. Tudo era chato para ele. Reclamava de tudo. É Lipe e Hard, né? Um leão e uma hiena. Lembra disso? Impressionante. Tem crente assim também reclamando de tudo. Ó vida, ó céu, isso não vai dar certo. O pastor vai querer rebaixar esse teto, eu acho que vai ficar feio. Ficou bonito, irmão, amém? Ficou legal. Isso não vai dar certo. O pastor quer meter um gesso aqui, não vai dar certo. Ó vida, vai gastar o meu dinheiro todo. O bispo Volney fez uma obra lá em Parque Lafayette. Estava nesse período lá, Diácono Jorge, quando ele fez o banheiro lá no estacionamento. Estava lá ainda. Eu não sei se essa informação procede, mas eu fiquei sabendo que para fazer esse banheiro, foi um banheiro, né, espetacular. O bispo pensou em tudo, pensou em pessoas com deficiência física, pensou em crianças, pensou em senhoras, pessoas baixinhas, pessoas altas. Foi um banheiro enorme, bacana. Ele tirou de dentro, né, próximo do santuário e colocou lá no estacionamento. Um mega banheiro. E eu fiquei sabendo, não sei se ele falou isso de púlpito, mas chegou até os ouvidos que ele tinha gasto naquele banheiro, irmão, 36 mil reais. Ele gastou bem naquele banheiro, ele fez um bom banheiro que Parque Lafayette merecia. Mas a pessoa que passou essa informação, ela passou com desdém. Como é que pode? 36 mil num banheiro. Gente, o camarada vai desfrutar daquilo. O sujeito também vai desfrutar conforto para a família dele. O indivíduo vai trazer um visitante para a igreja dele. Aí o visitante, amigo dele, tem ar-condicionado, tem uma cadeira confortável, tem um banheiro bacana. O cara reclamando. Se o bispo não fizesse, o que ia dizer? Caramba, banheiro apertado, ele dá fato. O banheiro antigo lá era apertado, lembra disso? Entrava 3, 4 homens, a gente ficava batendo assim cabeça, tudo pequenininho. Então ele ampliou. Se não faz, reclama. Se faz, reclama. Crentes que vivem com raiz de amargura. Eu falei que vou repetir, eu vi uma postagem do Bispo Miguel, ele disse o seguinte na postagem dele no Facebook, Bispo Miguel: você fazendo, vão falar mal, você não fazendo também vão, então faça. Você entende, irmãos? Imagina, ele é um pastor de, sei lá, 1.300 ovelhas aí, 1.500 ovelhas, aproximadamente. Se ele for ficar paralisado em tudo que ele tem que, todas as decisões que ele precisa tomar numa igreja, você acha que quando ele toma uma decisão na igreja lá de Caxias, uma igreja grande daquela, você acha que todo mundo concorda? Claro que não, irmão, não existe isso. Mas ele precisa fazer, ele é o pastor, ele sabe onde o calo está apertando, ele sabe quais decisões precisam ser tomadas. É por isso que ele está lá quase 30 anos, ele sabe quais decisões. Então, haverá sempre aquelas pessoas com queixumes, azedas. Tais pessoas estão começando, ou se não, estão privadas da graça de Deus. Amém, irmão? Está entendendo? Muito bem. Terceiro texto também está em Hebreus. Hebreus 12, 28. Aprendemos mais uma lição aqui
sobre graça de Deus. Hebreus 12, 28. Diz a palavra: por isso, recebendo nós um reino inabalável, repita comigo, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Olha que interessante. Vamos lá, vamos ler de novo. Por isso recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Então eu aprendo aqui que a graça deve ser retida ou mantida. E o termo lá no grego é paralambano, significa receber, manter. Ok? Então, como posso reter a graça de Deus? Como posso reter? De várias maneiras, né, irmão? Nós devemos reter a graça de Deus procurando ter comunhão com a igreja. Existem crentes que acham que são uma ilha, vivem isolados. Não quer ter comunhão com ninguém. Detesta conversar com outro ser humano. Detesta. Então não quer, vive isolado. Milindroso toda a vida. Irmãos, existem pessoas, meu Deus do céu, milindrosa todo o tempo. Existem crentes realmente que precisam ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Tais pessoas são melindrosas, tudo para ela é ofensivo. O pastor trouxe uma palavra mais dura e estou ofendido. O pastor falou aqui, o irmão me ofendeu. Pessoa melindrosa. Tais pessoas têm um grande risco de não reter a graça de Deus sobre a sua vida. Retemos a graça de Deus quando valorizamos, de fato, de verdade, a vida de oração. Nós conseguimos reter a graça de Deus quando levamos a sério a nossa vida de oração. A nossa vida de oração não pode se resumir naquela oração mecânica, como as crianças fazem. Ora aí, a criança de 3, 4 anos, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, amém. Essa oração tem que ser desenvolvida. Tá bom, papai. Senhor, abençoa minha mãe, a tia lá da escola, abençoa, Senhor, minha avó, meu cachorro, amém. Uma oração mecânica que tu pede para fazer, ela vai fazer a mesma coisa, vai falar de novo as mesmas coisas. Muitos crentes assim, não levam a sério a vida de oração. Fogem dos cultos de oração. Os cultos mais vazios em todas as igrejas evangélicas do Brasil, infelizmente, são os cultos de oração. Eu sempre digo, deveria ser o culto mais cheio, porque o crente não vive sem oração. Por que os crentes fogem? Percebe? No meio de semana, se o crente tiver que faltar o culto, qual que ele vai faltar? Oração. Impressionante. Então, querido, leve a sério a vida de oração. Eu costumo dizer isso, irmão, que eu percebo, por exemplo, um sujeito satanista, declarado satanista. Ele leva a sério a religião dele. Faz jejum. Satanás diz, você tem que oferecer um sacrifício de sangue meia-noite. Ele está lá 15 minutos antes, meia hora antes, para que meia-noite, em ponto, ele faça aquele sacrifício a Satanás. Porque eles entendem que a obediência à entidade ali maligna vai de fato conceder poder para ele. Então ele obedece. Mas você vê os crentes mesmo, levando a vida de oração assim, de qualquer maneira. Não oram. Consegue ficar uma semana sem abrir a Bíblia, as Escrituras na sua casa. Acha que apenas 2 horas de culto domingo à noite vai sustentá-la. Você está enganado, irmão. O pão, o alimento da palavra tem que ser diário, amém, querido? Precisa ser diário. Quando você despreza essas coisas, você não está retendo, não está mantendo a graça de Deus na tua vida. Você está desprezando ela. Aí ele vai dizer aqui no final do versículo, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo, repita comigo, agradável, com reverência e santo temor. Existem pessoas que procuram servir a Deus, mas o serviço dela é desagradável. Pede-se para fazer uma coisa para ela, ela faz de qualquer maneira. Toca isso aqui, você vai tocar, o cara toca de qualquer maneira. Preocupamos em nos preparar para sermos o melhor na nossa profissão. Mas o cara quer tocar na igreja, mas não estuda, não investe nele, não faz uma aula, não paga R$120 um ano para poder se aperfeiçoar. O cara quer pregar o evangelho, mas não lê um livro no ano. O cara quer pregar o evangelho, nunca leu a Bíblia, nem o Novo Testamento. Eu ficava, irmãos, assim, pasmo, quando eu via alunos fazendo bacharel em teologia no seminário. A pessoa não lia não, irmão. Não lia nada.
não li um livro. Como que você vai ser um teólogo, posso dizer, se chamar de teólogo, se você não lê um livro em um ano? Para dizer assim, ó, fiz 4 anos de teologia, li um livro por ano. 4 livros em 4 anos. Que já é pouco demais, né? Não. Então as pessoas querem fazer as coisas de qualquer maneira. Então elas não vão servir a Deus de forma agradável. Tem que orar 8h30. Aí tu chega 8h35, 8h40, 8h45, atrasado, vamos orar. Mas é 8h30. Por que você não chegou no horário? Porque não acordou mais cedo. Porque você não está levando a sério as coisas de Deus. Se levasse, você está aqui, 8h30 ali, pá. Que tal nós levarmos as coisas de Deus a sério? Eu percebo que os crentes não levam. O satanista leva, o macumbeiro leva. A entidade diz, você tem que estar 1h da manhã, meia-noite, lá dentro do cemitério. Ela vai, ela obedece, não tem medo de ladrão. Se é o crente, ó, você vai evangelizar meia-noite no frente do cemitério. O que o crente diz? Pastor está sem sabedoria nenhuma. Olha. Pastor é doido, me mandando lá para frente do cemitério para evangelizar meia-noite. Quem que eu vou evangelizar meia-noite? As almas penadas? Pastor não tem juízo mesmo, né? A pessoa simplesmente ela não faz. Não faz. Se o pastor marcar uma vigília, ó, irmãos, vamos ter uma vigília. Que dia, pastor? De sexta para sábado? Eu digo assim, não, de domingo para segunda. O pastor não está sem juízo, segunda-feira eu trabalho. O pastor não sabe que eu vou trabalhar na segunda-feira, não? Uma vigília de domingo para segunda, eu nunca vi isso. Os crentes vão reclamar e não virão, não é isso? Concorda? Que eles não virão? A Cíntia, minha esposa, era macumbeira e funkeira. Sério? Estou dando testemunho da sua vida aqui, minha irmã. Então ela ia pro funk, ficava lá no baile funk, nos passinhos. As músicas charme, no charme. Funk carioca. Ia para macumba. Ela disse para mim o seguinte, que o pai de santo realizava lá os eventos, domingo para segunda. O tambor começava a tocar 10 horas da noite, de domingo para segunda. E até 6 horas da manhã, e todo mundo rodando a baiana, manifestado lá, a mãe dela também. 6 horas da manhã. O pessoal saía dali, ninguém reclamava, todo mundo ia para o trabalho de boa. Cheio de energia. Para Satanás as pessoas têm força, né, irmão? Para Deus, estou cansado. Para Deus, o serviço é desagradável. Retenhamos a graça para que possamos servir a Deus de modo agradável, com excelência, irmão, fazendo o melhor para Deus, irmão. Eu tenho um pavor disso. A pessoa fazer as coisas para Deus, fazer de qualquer maneira. A vida dela é uma bagunça, na casa dela é uma bagunça, o casamento dela é uma bagunça, faz de qualquer maneira, as coisas é uma bagunça pura, ela quer fazer também da igreja também a mesma coisa. Sirvamos a Deus de modo agradável. Tem muita gente oferecendo um serviço desagradável para Deus, Deus não recebe. Ele diz aqui que esse serviço precisa ser com reverência, com santo temor. A pessoa que vai fazer alguma coisa na igreja e fica murmurando, reclamando do pastor, ela está sem reverência, ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é temor, porque se ela tivesse reverência e temor, ela faria, dizendo, estou servindo ao meu Senhor. Ela pode, eu entendo até que a pessoa pode discordar, poxa, eu não gostei desse negócio que o pastor falou, mas ela vai guardar para si, não concordo não, mas vou fazer por obediência, Deus vai me honrar por obediência. Vou ser obediente. Deus abençoa obedientes, murmuradores. Deus resiste tais pessoas, orgulhosa, murmuradora, rixosa. Você entende, irmão? Temos que reter a graça de Deus. E eu consigo reter a graça de Deus, receber, mantê-la na minha vida, servindo a Deus de modo agradável, reverente, com temor. Você tem que ter temor, minha irmã, meu irmão, em chegar atrasado no culto. O culto não é para mim, não, é para Deus. Tu não tem temor, não? Tu não tem temor nenhum, nada. Não vem à tua mente nenhum temor a Deus. Você não teme e treme diante do Senhor? Quando Deus se manifestava no Monte Sinai para falar com Moisés, era com barulho de trovão. Eu penso que Moisés, olha, ele batia, eu acho que ele batia joelho, de reverência, de tremor, de medo. Ok, Deus não se manifesta mais com barulho de trovão, de raio, né? No silêncio. Aí que tá, né, irmão?
Hoje não há mais barulho de trovão para você ficar com medo, nem ventos fortes, não é isso? Agora é no silêncio, é na palavra, é no Espírito. E aí, ao invés de você fazer o melhor para Ele, você faz de qualquer maneira. A gente aprende isso, né? Fazer as coisas forçadas não é legal. Mas você vai perceber se a pessoa vai fazer bem feito ou não, dando liberdade para ela. Você tem liberdade? Faz, vamos lá. Vamos ver. Te dando liberdade para ver se você realmente vai fazer com excelência ou não. Dá liberdade para ela, dá corda. É isso que a graça está fazendo conosco. Deus te dá liberdade. Mas o próprio Paulo vai dizer que nós não devemos abusar da liberdade que Cristo nos dá. Somos livres, amém? Somos livres. Vivemos a graça. Então tem gente que pelo fato de estar vivendo na graça de Deus, ela abusa dessa graça. Ela despreza essa graça. Você entende? Ela não valoriza. Não, eu vivo na graça. Eu vou encher a cara mesmo, está tudo certo, vou tomar meu vinho. Para parecer ser espiritual, ele toma só vinho, mas mesmo assim ele fica embriagado. Ele não toma cerveja e nem vodka, nem uísque. Para dar um ar de espiritualidade, porque o vinho está na Bíblia, Jesus tomou vinho. Ele, torna bonito. Não, pastor, eu só tomo no meu almoço, socialmente, no meu almoço ali, não me faz mal nenhum. Aí o filho dele pequeno vendo isso. Meu pai é um cachaceiro crente mesmo, hein? Brincadeira. Papai toma legal um negocinho. Aí o filho adolescente vai fazer o quê, meu irmão? O filho adolescente vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa. Ainda que o pai se detenha apenas no vinho, o filho adolescente vai querer partir para o vinho e depois para a cerveja. Porque um filho adolescente não fica 24 horas por dia preso a você. Ele tem amigos na escola, tem amigos no Facebook, amigos não crentes. Dependendo da cabecinha dele, pode ser influenciado para o lado do mal. Meu pai bebia, por que eu não posso beber uma cervejinha? Meu pai tomava um vinhozinho, bacana. Você entende, querido? Então perceba que aos crentes falta isso: temor, reverência. Servir a Deus de forma agradável, de modo agradável, com reverência e santo temor. Assim vamos nos ver retendo a graça de Deus. Amém? Quarto texto. Vamos agora para a epístola de Tiago. Vamos lá. Tiago, capítulo 4. Versículo 6. Tiago 4,6 vai dizer o seguinte: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Aleluia, amém, querido? Deus se mostra favorável aos humildes, amém, querido? E vai se opor, vai resistir os orgulhosos, com força. Por quê? Porque o orgulhoso revela atitudes que se opõem à obra de Deus, que se opõem ao próprio Deus, irmão. Então eu aprendo aqui, querido, com esse texto aqui, que se eu permanecer tendo um coração orgulhoso, eu estou pedindo para Deus lutar contra mim, e não é uma boa ideia não, querido. Não é uma boa lutar contra Deus. Eu me lembro, eu tenho um tio que é muito gaiato, muito engraçado, e eu me lembro de uma conversa, eu era garoto, 15 anos, eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci. Ele conversando com a esposa dele, com a minha tia, aí ela falou assim: fulano, hoje você vai ficar com nossa filhinha, que era bebê, porque hoje eu vou para a igreja, não dá para me buscar Deus com a fulaninha no colo. Aí ela falou assim: eu vou para a igreja, você vai ficar com ela, hoje é eu e Deus. Ela falou: hoje sou eu e Deus, hoje eu vou lutar com Deus. Aí ele falou: ih, coitado, já perdeu. Quando ele falou aquilo, eu ri muito. Ele, tadinho de você, já perdeu, vai lutar com Deus? Ele fez graça com ela. Claro que ela estava falando que ia buscar Deus com fervor, né? Já perdeu, quer lutar contra Deus? O orgulhoso se pega lutando contra Deus. Há pessoas dentro da igreja que não crescem, não amadurecem, não crescem de cargos na igreja, não recebem uma responsabilidade maior, porque é muito orgulhosa, né? Ela demonstra todo o seu orgulho, toda a sua imaturidade. E Deus resiste a tais pessoas, queridos. Mas dá graça, dá maior, não menor. Veja o que o texto diz: dá maior graça. Dá maior graça para aqueles que são humildes. Ah, querido, sim,
Existem líderes que dá cargo na igreja porque o irmão tem um dízimo maior. Tem pastores, tem líderes que ordena a pessoa ao ministério pastoral porque é meu amigo de infância. O cara não tem chamado, tá na cara que aquela pessoa não tem chamado nenhum. Não tem nem cacuete de líder. Mas ordena ao diaconato, ordena ao ministério, porque é amigo, porque é filho. Existem denominações que é a verdadeira dinastia. Parece até Faraó. O avô foi pastor, passou para o filho, agora é o neto, 20 anos já é bispo. Irmãos, não vou dizer o nome de uma igreja lá no Rio, que é sistema episcopal. O líder consagrou o filho dele a bispo com 21 anos de idade, irmão. Mas haviam outros pastores que fundaram a igreja com esse líder 20 anos antes, que estavam ali e ainda eram pastores. Qual é a lógica? Aqueles homens que começaram o trabalho com ele seriam ordenados a bispo, até por conta da experiência, do tempo de caminhada, e porque fundaram a igreja com aquele homem. Não. Por que ele ordenou o filho dele com 21 anos ao ministério episcopal? Por quê? Para segurar a dinastia. Se eu morrer, meu filho vai tocar a igreja. Vê a igreja, as ovelhas, como uma empresa. Aí as pessoas acham que Deus abençoa uma tragédia dessa. Deus não tem pacto com isso não, irmão. Deus não compactua com tais coisas. Isso é coisa do homem. O Espírito Santo não está no negócio desse, não. Infelizmente. Então falta muitos crentes o quê? Humildade. Eu observo muito para poder ordenar uma pessoa, se ela é uma pessoa humilde ou não. Vestígios de arrogância, se eu concedo para ela uma responsabilidade maior na igreja, eu estou semeando problemas para mim mesmo lá na frente. Pessoa orgulhosa, com certeza ela vai bater de frente comigo, mais cedo ou mais tarde. Não é submissa. Pessoa que não é submissa, ela tem dificuldade de obedecer. Ela não obedece a Deus por intermédio dos homens que Deus colocou diante dela. Ela vai usar aquele mesmo argumento lá da igreja de Corinto. Eu sou de Cristo, eu só obedeço só se eu ver Jesus. Paulo, Apolo, Cefas, Pedro, eu não obedeço, não sigo ordens. Muito crente enganado. É óbvio que Deus levanta líderes humanos para nos guiar, para nos pastorear, irmão. Tem uma turma aí que não quer isso, não admite isso. Não, sirvo só a Jesus. Aí não presta contas com ninguém. Faz do seu cristianismo um cristianismo imaginário. Faz do seu cristianismo um cristianismo Cristo em casa. Desigrejado. Não quer prestar conta com ninguém. Não contribui financeiramente com nenhum ministério. Não sustenta nenhum missionário. Ele não quer ter como abençoada, não. Avarento. Era contra o dízimo quando ele frequentava a igreja. Era contra o dízimo, contra a oferta, participava de nada. Pessoas dessas nunca tiveram encontro com o Senhor, não sabem o que é reino. Não tem a mínima noção da dinâmica do reino de Deus, irmão. Não tem. Sabe quando eu vejo, quando nós estamos preocupados com o reino? Quando eu, como pastor, eu estou em algum lugar e eu evangelizo uma pessoa e a pessoa fala assim, poxa, eu vou na sua igreja. Onde que é? Tal lugar. Ih, é longe. Eu digo para a pessoa, o importante é você buscar a Deus, procure uma igreja bíblica próxima da sua casa. Mas quando a pessoa está preocupada em encher a igreja visando como se fosse uma empresa, ela vai dizer assim, não, você tem que ir na minha igreja. Mas se nós estamos preocupados com a alma dela, nós vamos dizer, não, para que você não deixe de congregar em nenhum lugar, congregue numa igreja próxima da sua casa, mas uma igreja bíblica. Visite, ouça o que está sendo pregado ali, se tem alguma heresia, tenha esse cuidado. Estamos visando o reino, quando nós nos preocupamos com a alma daquela pessoa. Nós não estamos apenas vendendo o nosso peixe, dizendo que nossa denominação é perfeita e é a única certa. Você entende? Então, nós devemos buscar a humildade, amém, queridos? Seja humilde, seja uma pessoa simples. Busque a humildade entre os irmãos, dentro da sua casa, pessoa simples, em nome de Jesus. Porque os soberbos, Deus rejeita, mas aos humildes Ele dá graça, amém? E para nós fecharmos, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, versículo 13. Pedro 1,13, o
apóstolo Pedro vai nos dizer o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém? Uma das manifestações da graça de Deus é poder esperar, é poder ter expectativa acerca do retorno da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Esperar na graça é viver essa certeza, é ter a convicção de que Jesus vive e voltará. Amém, irmão? Nós cremos nisso, piamente, cremos que Jesus vai voltar. E ele vai dizer aqui, vamos analisar o versículo: por isso, cingindo o vosso entendimento. Cingir era uma expressão, irmãos, para falar, né? Porque os antigos, né, nos tempos bíblicos, quando o indivíduo queria correr ou andar depressa, ele cingia, ele amarrava uma espécie de cinta, aqueles roupões, para ter mais facilidade para correr, para caminhar. Então ele está dizendo, cingindo o vosso entendimento, ou seja, venha cingir, venha se preparar, venha tirar todo o impedimento que possa haver no seu entendimento, na sua mente, venha tirar tudo aquilo que possa impedir você de ter fé, de esperar na graça de Deus a volta do Senhor. Interessante isso, né? Cingir o entendimento, né? O cristão deve evitar as distrações, a incredulidade e o medo. O que pode nos distrair, irmãos? O que pode distrair o crente? O dinheiro pode ser uma distração. Imagina, irmão, você ganha um salário mínimo por mês e de repente você começa a ganhar 30, 40, 50 mil por mês. Meu Deus, a primeira coisa que tu vai fazer é comprar uma casa, comprar um carro novo, né? É outro padrão. Já começa a procurar uma agência de turismo para já fazer um tour na Europa. Vou realizar meu sonho. Eu vou para Paris. Eu vou ver o menino Ney lá no PSG. Vou ver ele jogar. Vou a Barcelona ver Messi jogar. Eu vou visitar pastor. Não, pastor, eu já sou mais espiritual. Eu vou para Jerusalém. Vou para a Terra Santa, vou levar uns pedidos de oração, porque o Monte Sinai tem mais poder. Muda a sua vida, não muda? Muda a sua vida. E o dinheiro na vida de alguns cristãos pode ser o quê? Uma distração. Ele pode tirar o foco de Cristo. Ele pode começar a focar nas questões materiais. Ele pode deixar de buscar Deus, porque o dinheiro, ele precisa investir na bolsa. Ele começa a operar na bolsa de Tóquio. Então ele já muda a rotina dele. Você sabe que enquanto é noite no Brasil, é dia em Tóquio, então é 2 horas da manhã e está lá na internet investindo na bolsa. 2 horas da manhã no Brasil, porque é 2 horas da manhã no Japão, é dia lá. Ele vai falar, não, eu não posso, eu tenho que operar na bolsa. Aí ele investindo e ganhando dinheiro. Aí no dia seguinte ele não consegue ir para a igreja, porque ele tem que dormir. Não, pastor, não posso, eu não fui ao culto, pastor, porque eu fiquei a noite toda trabalhando. Aí, o senhor entende, né? Se eu for para o culto, eu vou dormir. Então eu prefiro nem ir. E a pessoa vai esfriando ali, ela não tem mais tempo para ler a Bíblia. Então o dinheiro pode ser uma distração. Pode, sim ou não? Pode. Hoje também vivemos um tempo onde a igreja ela tem inventado muitas modas, não é isso? É festa para lá, festa country, festa não sei de quê. É bloco de carnaval gospel. Muitas coisas, muitas festas, muitas distrações. Até igrejas que não se importavam com questão de casais, né? Estão fazendo cruzeiros marítimos para casais. Fiquei sabendo um dia desse que a Igreja Universal. Luiz Macedo nunca deu confiança para esse negócio de casal. Ele nunca investiu nessa questão, nunca deu confiança. Aí eu falei, caramba, até a Igreja Universal está investindo nesse negócio de casais. Por quê? Eles começaram a perder pessoas para as igrejas batistas, igrejas metodistas, igreja Nova Vida. A Universal não tem isso. Então ele percebeu que estava havendo uma invasão de pessoas da igreja dele. Aí começou a fazer também casamento blindado, Escola do Amor, High School Love, programa lá na Record, entendeu? Começou a focar nessa questão aí, namoro blindado, Aí ele bota uma pessoa bonita, porque o genro dele é bonitão, né? Que é o bispo Renato Cardoso. Botou a filha dele, loura, bonita, moça bonita. A Love High School, a nova cara da Eu Sou Universal. Está entendendo? Para atrair casais, para atrair uma nova geração de pessoas que vai manter a máquina funcionando. O negócio deles é dinheiro. Precisa a máquina ser mantida, então eles precisam o quê? Conquistar novos clientes.
Porque não vem me dizer que eles ensinam a Bíblia porque eles não ensinam. Não vem me dizer que eles alimentam espiritualmente ali porque as pessoas são vazias. A partir do momento que eu digo que você tem que dar uma oferta, vender o teu carro, a tua casa, dar o dinheiro de oferta na igreja para receber a cura de um câncer, você está blasfemando o nome do Senhor. Está calcando os pés do Filho de Deus, irmão. Blasfêmia, heresia. Então isso é perigoso. Então, queridos, vamos lá. Cingindo o vosso entendimento. Qualquer tipo de distração na sua mente, você tem que tirar fora da tua vida, amém? Aí ele vai dizer assim, repita comigo, sede sóbrios. O que significa isso? Significa o autocontrole do crente. O crente precisa ser equilibrado, precisa ser uma pessoa estável emocionalmente, espiritualmente. Tem pessoas, irmãos, estou falando isso para você, hein? Tem pessoas com cargo de liderança em algumas igrejas aí, pessoa bipolar, esquizofrênica, pessoas com problemas seríssimos, espirituais, emocionais, liderando, hein? Aí, meu irmão, a igreja vira um tufão, uma bagunça, um furacão passa ali. Sede sóbrios. Procurem ser pessoas estáveis, controladas. Procure ter o autocontrole. Você lembra, quando eu era criança, eu assistia a Escolinha do Professor Raimundo, e eu me lembro que o Tom Cavalcante, com aquele personagem, fazia um personagem um bêbado, e o Chico Anísio chamava ele, Senhor Tom Conabrava. Ele, sóbrio. Mentira, ele estava bêbado, né? E ele usava essa expressão sempre, esse bordão. Sóbrio, estava sóbrio nada. A pessoa sóbrio refere-se a uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem controle. Interessante que o sábio Salomão vai dizer isso, né? Maior é aquele que domina a si mesmo, que tem um autocontrole, do que aquele que domina uma cidade. Olha só, maior é aquele que domina a si mesmo, do que aquele que domina uma cidade. Ele está dizendo que a pessoa que tem estabilidade, o autocontrole, a pessoa que é sóbria, equilibrada, ela é maior do que um guerreiro que vence exércitos, que domina uma cidade. Pois é, irmãos. Deus está procurando pessoas sóbrias, porque para liderar uma igreja, um indivíduo tem que ser sóbrio, tem que ser equilibrado, tem que ter estabilidade, tem que ser resolvido emocionalmente, espiritualmente, amém, querido? Para estar à frente de pequenos grupos na igreja, de ministérios, a pessoa precisa ser sóbria. O indivíduo precisa ter o autocontrole. Eu me lembro, meu Deus, certa pessoa era líder de um grupo de evangelismo, essa pessoa. Olha quando a pessoa não é sóbria, não tem entendimento nenhum, está à frente de um ministério. Então tinha muitas pessoas que ela liderava, era uma mulher. Aí um irmão falou assim, ligou para ela e falou assim, olha, eu não vou poder ir para o evangelismo no sábado, estou trabalhando, comércio. Sabe o que ela falou para ele? Eu não acredito, esse emprego não é de Deus, sai desse emprego, tu trabalha sábado. Ele trabalha comércio. Você não está dando prioridade às coisas de Deus, sai do trabalho. Não, tem lógica isso. Sem entendimento, você vai sair do trabalho, não existe isso. Eu particularmente trabalho no comércio, trabalhei no comércio praticamente a vida toda. Um pouco na indústria, depois no comércio. E comércio prende mesmo. Tu trabalha sábado. Sábado, como dizem os vendedores, é o dia de você lavar a égua. É uma expressão para dizer, é o dia de vender sábado. Dependendo do comércio, tu vai ganhar dinheiro no sábado. Eu não posso. Aí ela falou isso, você está indo contra Deus. Ele ficou apavorado, meu Deus, será mesmo? Ela mandou eu sair do trabalho, eu falei, tu tá doido, tu vai sair do trabalho, tá doido. Se você não pode evangelizar no sábado, evangeliza no domingo, rapaz. Ou quando você sair do trabalho, 4 horas da tarde no sábado, não sei, marca, vai evangelizar às 6 horas da noite. Que loucura. Aí a mulher pressionava, botava maior terror, falando sério, não estava brincando não. Botava maior terror, você tem que sair desse trabalho, esse trabalho não é de Deus não, tu trabalha sábado. Gente, o que mais tem é crente trabalhando sábado, domingo, feriado. Eu já trabalhei numa indústria, irmão, que era a indústria de copos, então tinha um forno, 24 horas ali, 3 turnos de 8 horas, não parava nunca. Natal, se tu caísse na escala, tu estava trabalhando Natal, embalando copo. Dia 24, tu pensando já na ceia natalina, eu pegava de 2 da tarde, 10 da noite. Olha, meu amigo, lá na Vila da Penha, eu saía correndo para ver se eu conseguia pegar o Caxias, o Meia Caxias, o ônibus para chegar a tempo. Ano novo, dia 31 eu trabalhei, 10 horas da noite, o pessoal da madrugada chegando para me render, o pessoal que pegava de 10 às 6 da manhã,
O pessoal chegando, e a gente fala assim, feliz ano novo, tchau. O cara, a cara do pessoal que estava pegando ali, de 10 às 6, porque eles iriam romper o ano, os fogos estourando, eles ali embalando caixa, ralando, era escala. Eles só diziam assim, ó, feliz ano novo, companheiro. Cara, vai lá. Aí o pessoal fala, se adianta, vai, mete o pé, se adianta. Aí a gente ia embora. Os caras assumiam o posto assim, meio que triste, revoltado. Trabalhando dia 31, uma família reunida. Quem não quer estar com a família dia 31, 24, irmão? Mas o cara estava trabalhando, estava ali. Então, queridos, nós devemos ser pessoas equilibradas, sobriedade, principalmente no reino de Deus. Eu preciso ser uma pessoa que tem controle, eu preciso ser sóbrio, dentro da minha casa também. Eu preciso ser uma pessoa equilibrada no relacionamento com a minha família. Tem pessoas que são uma maravilha, uma bênção dentro da igreja. Prega bonito, espetáculo. Canta, parece ter um passarinho. Parece ter um passarinho cantando, coisa linda, um canário belga, que coisa linda. Mas em casa, Deus me perdoe, equilíbrio nenhum. Não tem nenhuma sobriedade, nenhuma estabilidade. Penso que falta isso ao povo de Deus, equilíbrio. É como aquela esposa de pastor que vinha para a igreja, debaixo de tapa e soco do marido do pastor. Aí chegava o púlpito, o pastor, Deus ama vocês, aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ela sentada dizia, que hipócrita. E ela dizia para Deus, eu não aguento mais isso não, Senhor. É muita hipocrisia, o cara me arrebenta todo em casa, a caminho da igreja me dando soco, e chega aqui, Deus ama você, igreja. Ela obviamente não suportou e separou dele, né? Divorciou-se. Então vemos aqui, sede sóbrios e esperai, repita comigo, inteiramente. Não é parcialmente, não, irmão. Inteiramente na graça de Deus, né? É interessante isso, porque aqui nesse contexto aqui, a graça de Deus se revela, se manifesta, quando nós estamos com expectativa da volta do Senhor Jesus. O crente que vive em expectativa em relação à volta de Jesus, o comportamento dele é diferente. Por quê? Ele é um crente que se preocupa com o evangelismo, ele evangeliza, sim ou não? Ele está vivendo a fé, ele acorda diariamente na expectativa, hoje o meu Senhor pode voltar. Expectativa dele. Então ele está vivendo, ele está percebendo as almas, ele percebe as almas indo para o inferno, como Paulo chegando em Éfeso, né? Em Éfeso. Paulo chegando em Éfeso, ele fica com o coração apertado diante de tanta idolatria. O coração dele é apertado. Ele sentiu assim, eu penso que ele tenha se sentido assim, impotente, incapaz. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para ganhar almas aqui? Esse demônio que age através da idolatria. Ou seja, o coração do crente que tem expectativa do retorno do Senhor é um coração que deseja falar de Jesus, proclamar, levar a salvação para as pessoas, amém, irmão? Ontem nós fomos ali para a Praça João Hélio, e eu achei até que, porque estava friozinho, à noite, né, chegamos lá às 7h40 mais ou menos, 15 para as 8, eu pensei até que estaria vazia a praça. Olha, só jovens. Falamos ali, evangelho. Teve um momento, irmão, que eu peguei 5 e 3 em pé, falei, cerquei, vem cá, ninguém foge. Cerquei 8 jovens de uma vez só, consegui prender a atenção deles. Usei uma tática evangelística, irmão. Falei assim, boa noite, tudo bom? Nós somos da Igreja Nova Vida, estamos em mês de aniversário da igreja, deixa o convite com você aqui, eu fui dando convite, deixa o convite para vocês aqui, convidando vocês para estarem amanhã às 7 horas da noite lá no nosso culto, mês de aniversário, vai ser uma festa, teremos batismo, vai ser bênção de Deus, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aí eles olharam para mim, posso fazer uma pergunta para vocês? Você acredita em Deus? Aí todo mundo, creio, acredito, todo mundo foi falando, acredito, mas como é que você sabe que Deus existe? Você acredita nele, mas qual é a prova de que ele existe? Aí eles ficaram meio que... Aí tem um que falou assim, ele está aqui presente. Jogaram de boné, alguns viciados, eu percebi que tinha uns... Aí o outro falou assim, eu acredito que nele quando ele me dá livramento, parceiro. Eu falei, opa, livramentos. Já senti que os meninos não eram... não ficavam em casa rezando, né? Como diria minha mãe. Aí, livramento, eu comecei, isso aí, gostei, percebe? Aí eu comecei, fiz outra analogia com eles. Eu falei assim, tu tem namorada, cara? Falei para um deles assim, tem. Eu falei assim, vamos supor
que você está namorando já há 3 anos e você começa a ficar apaixonado por ela. Aí ele ficou assim, apaixonado, para tu ver, eles namoram sem estar apaixonado. Ele é apaixonado. E vamos supor, e todos eles olhando, vamos supor que a sua namorada peça a você em casamento. E ela chega para você e diga assim: olha, eu quero um compromisso maior com você, vamos nos casar, e tem mais, ano que vem eu quero ser mãe dos seus filhos. Aí o que vai acontecer? Sua vida vai mudar, não vai? Ele vai. Pois é, porque você vai ser pai, vai ter que comprar leitinho, Neston, Mucilon, fralda. Aí começou a pensar, ele não quero casar não. Eu falei, estou dando exemplo, cara, fique tranquilo. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Estou fazendo aqui uma analogia para dizer o seguinte, que muitos de vocês, falei para ele, muitos de vocês estão só namorando com Jesus, mas Jesus nessa noite está pedindo para casar com vocês, ele quer ter um compromisso com vocês. E vocês, aceitam esse compromisso? Assim muitas pessoas estão vivendo. Quando o Senhor pede algo mais, ela diz, não estou preparada para um casamento. Eu disse para ele, deixe de namorar Jesus, casa com ele, deixa ele entrar na sua vida, amém? Ele, ok, parceiro. Eu falei, tá bom, parceiro. Bem, ninguém aceitou Jesus ali, pelo que eu vi, ninguém se ficou de joelhos, eu não fiz apelo, mas a semente foi lançada, amém, irmão? Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, e é isso que nós temos que fazer, lançar a semente da palavra de Deus, em nome de Jesus, porque a graça se revela através dessa expectativa de que Jesus está voltando, amém, queridos? Graças a Deus. Fique de pé, gostaria que você segurasse na mão do teu irmão, vamos orar. Amém. Graças a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra nos traz consolo, nos traz orientação, nos traz ensinamentos, Senhor, para que possamos reter a graça de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua misericórdia, Pai, alcance a cada um dos meus irmãos. Nós queremos estar, Senhor, com essa expectativa, cingindo o nosso entendimento, nos livrando, Senhor, de todo impedimento, de tudo aquilo que possa nos distrair, porque nós queremos, como crentes, ser sóbrios e olhar somente para o Senhor. Que nada, Senhor, venha nos impedir de servirmos ao Senhor com reverência, com temor no coração. Pai, nos ensina, nos ajude, Espírito Santo, a levarmos a sério a vida cristã, a levarmos a sério, Pai, o exame das Escrituras, a levarmos a sério, Senhor, a nossa vida de oração. Em nome de Jesus, nós queremos pela fé, meu Pai, reter a graça nas nossas vidas, Pai. Porque a verdade é, Senhor, que muitos estavam no nosso meio, muitos, meu Senhor, apostataram-se de congregações, muitos estão ainda frequentando, Senhor, congregações, mas estão separados da graça. Por isso só vivem, meu Pai, se queixando. Por isso, meu Deus, vive contaminando outros com dúvidas, com murmúrios, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos livra dessa cilada do inimigo, Pai. Nós não queremos nos separar da graça de Deus, nós não queremos ser privados dessa graça, pelo contrário, Senhor, queremos viver essa graça em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu creio que o Teu Espírito Santo age em nós, Senhor, manifestando, revelando, Senhor, esta graça nas nossas vidas. Oh, Pai querido, quantas pessoas que um dia, Pai, estiveram conosco, servindo o Senhor no passado, quantos queridos, meu Pai, que há 20 anos atrás, Senhor, saía comigo, Pai, para evangelizar nas comunidades, saía comigo para ir em hospitais, e hoje, Senhor, hoje eles não servem mais a Ti, estão no mundo, porque pisaram os pés do Filho de Deus, porque profanaram o sangue da aliança, tornaram profano, tornaram comum, não valorizaram, não se devotaram ao Senhor da glória, ultrajaram o Espírito da graça. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã, e peço ao Senhor, não permita, Pai, que nenhum deles venha se desviar desta graça. Permita que nenhum dos meus irmãos, Pai, fique cego ao ponto de desprezar o Espírito da graça, ao ponto de considerar comum, profano o sangue da aliança, ao ponto de pisar, de tratar com desprezo a palavra e o próprio Filho de Deus.
Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido, Pai. Muitas pessoas conhecem as Escrituras, mas não conseguem colocar em prática. Nós não queremos ser meros ouvintes. Nos ajude a sermos cristãos praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus, livra o nosso coração, Senhor, de qualquer resquício de soberba, de orgulho, Pai. Nós não queremos ficar orgulhosos, meu Pai, daquilo que nós fazemos muito bem. Nós não queremos ter orgulho daquilo que fazemos e muitas vezes recebemos elogios. Não, Senhor. Pelo contrário, nós te pedimos um coração humilde. O Senhor mesmo foi humilde. Sim, Senhor, vinde a mim todos que estão com o coração sobrecarregado. Sim, Jesus disse, porque eu sou humilde de coração. O Senhor Jesus nos ensinou, nos mostrou que Ele era humilde. Pai, em nome do Senhor, nos ajude a sermos semelhantes a Ti e apresentarmos um coração humilde, um coração que sirva ao Senhor com graça, que sirva ao Senhor com temor, fazendo as coisas com reverência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cingimos, meu Pai, sim, o nosso entendimento. Sim, tiramos todas as distrações nesta manhã, tudo aquilo que possa nos impedir de nos lançarmos nos Teus braços. Nós tiramos todas as distrações da nossa mente e passamos, em nome de Jesus, a pensar nas coisas do céu, a pensar nas coisas do alto, Pai. Sim, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a pensar no reino, a pensarmos, ó Deus, na volta do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, o meu irmão, a minha irmã, que a palavra do Senhor, que essa palavra nesta manhã que foi ministrada, possa ficar gravada nas mentes e nos corações, em nome de Jesus, que você possa dizer amém e graças a Deus. Amém?